Bom, boa noite, pessoal. Queria agradecer somente aí ao nosso apresentador, José Mário Maia. Daqui a pouco eu vou apresentar ele em detalhes. Então a gente está iniciando hoje nosso quarto encontro da semana acadêmica do Instituto Federal de Santa Catarina. A gente vai ter então hoje com o José Mário Paiva uma apresentação sobre intercâmbio. É um tema bastante procurado pelos nossos alunos, nossos estudantes do Instituto Federal, da área de engenharia, né? E programas de capacitação contínua. Em seguida, às 8h30, vai ter uma apresentação sobre soft skills, oratória, storytelling, com o mestre Luiz Fernando Batista. Vai começar às 8h30, uma segunda apresentação. E o José Mário, então, ele é mestre e doutor pela PUC em engenharia mecânica, e também ele tem o PhD dele em engenharia mecânica na Universidade McMaster University, Manufacturing Research Institute, do Canadá. E então ele vai fazer uma apresentação para a gente a respeito do instituto, desse instituto, dessa universidade, e falar então sobre esse nosso tema, né? E a gente falou antes. Então, obrigado, José Mário, obrigado também pela presença dos estudantes, dos professores que nos acompanham. Tá? Então, na tua vez, José Mário, pode começar. Ok, boa noite a todos. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer ao convite e a oportunidade de estar aqui hoje, falando um pouco aí sobre processo de intercâmbio, né? Ajudar pessoas aí a construir sonhos. Acho que isso é algo que me motiva bastante. Então, eu gostaria mesmo de agradecer a todos aí. A gente está com um processo de tradução simultânea aqui. Deixa eu desligar esse negócio, acho que é aqui. Ok. Então, vamos lá. Como o Júlio falou, eu sou professor, pesquisador da McMaster University. Essa é uma universidade aqui no Canadá. Vou falar um pouquinho mais sobre ela. E dentro dessa universidade eu trabalho num centro de pesquisa chamado MMRI, ou McMaster Manufacturing Research Institute. Também vou estar falando um pouquinho sobre esse instituto, né? E o tema da minha palestra hoje seria a importância do planejamento universitário. Por que é importante durante a nossa vida acadêmica, nossa vida universitária, né? Nossa vida como estudante de graduação, se preparar e ter um planejamento de futuro. Então, algumas coisas que eu vou trazer aí para vocês hoje, para discutir, e gostaria que, caso durante a apresentação surjam algumas perguntas, por favor, anotem, e ao final aí da apresentação a gente vai ter um tempo aí para uma bate-papo aí, tá? Então, eu sou o José Mário de Paiva, e vou falar um pouquinho para vocês aí sobre esse tema. Então, vamos começar um pouco. Eu gostaria provavelmente vocês devem estar perguntando quem eu sou, né? E olhando aí para essa figura do desenho do Bob, definitivamente eu não sou o Bob, mas eu me identifico muito com o Bob desde criança, quando eu comecei a assistir esses desenhos aí, porque o Bob nada mais era do que um sonhador. Então, eu me considero um sonhador. Fui nascido em 1982, em Maceió, né? Em 1994, mudei do Nordeste para o sul do Brasil, para Joinville. Então, durante a Copa do Mundo de 94, a gente estava no processo de mudança, minha família toda. E foi em Joinville onde eu tive a oportunidade de construir toda a minha carreira profissional, ou iniciar minha carreira profissional e também a minha carreira acadêmica, né? Então, vocês podem ver aqui que, a partir de 2002, comecei a trabalhar com pesquisas, né, até 2005.
durante 2007, aí, trabalhei na parte de seleção e revestimentos para ferramentas de corte. A partir de 2009, comecei a trabalhar com processos de tribologia aplicada. E a partir de 2012, iniciei o meu doutoramento, e foi aí onde eu terminei em 2015. Né? Um dos meus hobbies, enquanto eu estava aí no Brasil, era surfar, mas agora, como não tem surf aqui, eu estou tentando fazer snowboard, mas como vocês podem ver aqui, preciso aprimorar bastante essa técnica aí, tá? E um dos grandes feitos desse ano, para mim, foi a possibilidade de criar o meu próprio negócio, né? Então, graças a Deus, eu fui abençoado e acreditando nos meus sonhos. Hoje, eu sou a vice-presidente de uma empresa chamada Eleven On Group, uma empresa que a gente desenvolve tecnologia, pesquisa e inovação para empresas canadenses, não somente canadenses, mas também empresas ao redor de todo o planeta. Bom, falando um pouquinho onde a gente está, onde a gente vive aqui atualmente, né? Eu vivo numa cidade chamada Hamilton, que fica no extremo sul do Canadá, quase que na divisa entre o país canadense e o país americano, né? Fica aproximadamente a 45 quilômetros aí de Niagara Falls. E nessa cidade aqui se encontra a universidade a qual eu pertenço, a qual eu trabalho também, que é a McMaster University. Alguns números aqui da universidade, esses são números antigos, tá? Mas, enfim, vai te dar alguma ideia do que é essa universidade. Então, a universidade foi fundada em 1887. Em 2017, tinha aproximadamente 24 mil estudantes de cursos de graduação e aproximadamente 1.000 estudantes de full-times desenvolvendo seu doutoramento aqui, né? Os números do ano passado mostram que a gente teve um crescimento aí de aproximadamente 30%. Então, ano passado nós tivemos 35 mil estudantes de graduação, que a gente fala aqui os cursos de engenharia, coisas do tipo, né? Undergraduate. E tivemos um acréscimo aí de 2.000 a 3.000 estudantes que estão cursando mestrado ou doutoramento conosco aqui. A faculdade contém 6 departamentos, né? Departamentos de ciências de saúde, engenharia, business, ciências humanas, ciência social e são esses aí, são esses 6. E tem aproximadamente 140 programas de pós-graduação voltados para os níveis de mestrado e doutoramento. Também no ano de 2017, a McMaster University ficou entre as 100 melhores universidades do mundo para se estudar, né? O ranking mostrou que nós estávamos aí em 2018 na 78ª posição. E entre as universidades canadenses, a McMaster é top 3. Entretanto, as faculdades de engenharia e medicina é top 1 aqui no Canadá. Então, somos referências aí aqui no país em medicina e em engenharia. Falando um pouco agora da faculdade de engenharia, que é a que eu estou conectado, né? A gente tem aproximadamente um número de 180 professores, a gente chama aqui de faculty members, né? Juntamente com aproximadamente 4.500 estudantes de engenharia, de graduação, ou seja, estudantes que estão fazendo seus cursos de engenharia mecânica, civil, mecatrônica, etc, etc, etc. E aproximadamente 1.000 estudantes que são estudantes de pós-graduação. A gente tem um impacto aí na economia local, de aproximadamente 17 bilhões, desenvolvendo pesquisas, né? São aproximadamente 60 linhas de pesquisas que são desenvolvidas, onde a gente contempla em torno de 53 mil pessoas que estão dentro desse ecossistema de inovação. Então, quando a gente fala que 53 mil pessoas, isso engloba tanto o time McMaster, quanto um estudante, quanto pessoas que trabalham numa indústria, né?
A gente tem em torno de 800 estudantes anualmente que vão ao mercado de trabalho e têm acesso ao mercado de trabalho, então o índice de empregabilidade dos nossos cursos são extremamente altos, né? E a linha de pesquisa nossa aqui, a gente tem um incentivo do governo que chega em torno de 35 milhões anualmente para o departamento de engenharia, né, para desenvolver pesquisa aplicada. Então, os cursos de engenharia que nós temos aqui são engenharia química, civil, computação e software, engenharia elétrica, engenharia física, engenharia de materiais e engenharia mecânica. Dentro do departamento de engenharia, nós temos aí aproximadamente 5 grupos de pesquisas, tá? Um é o CAM, que é o Centro para Desenvolvimento de Materiais para Análise de Corrosão. Outro é o Brookhouse Institute for Materials Research, então é toda a parte de caracterização de materiais. Então, dentro desse Brookhouse, a gente tem o CCAM, que é o Canadian Center for Electron Microscope. Nós temos o MMRI, que é o instituto que eu trabalho, toda a parte de manufatura, a manufatura inteligente, a parte de desenvolvimento de ferramentas de corte e processos de conformação mecânica, né? Faz parte desse instituto. Nós temos um outro que é a parte de McMaster Center for Software Certification, então a gente desenvolve softwares e soluções integradas para automação. E a gente tem uma parceria muito forte com o pessoal esqueci o nome da empresa agora, que mandou um carro aí para o espaço aí, que é através do departamento Mac Auto. Acho que é. Esqueci o nome, agora eu não lembro. Não é Lexus, é outro nome. Enfim, vou passar. Bom, falando um pouco do MMRI, a gente é em torno de... É o principal instituto de pesquisa no Canadá para processos de usinagem e manufatura como um todo, né? O nosso time aqui é composto por 6 pesquisadores sêniores, 4 engenheiros de pesquisa, um administrador, aproximadamente 32 estudantes de mestrado e 6 estudantes de doutoramento. O nosso principal foco como instituto de pesquisa, além de desenvolver uma pesquisa científica e aplicada, em parceria com indústrias, né, é aumento de produtividade, ou seja, que nos move a gente aplicar valor em relação ao esforço que está sendo aplicado. Então, para a gente, é uma equação bem reta, né? Valor em relação aos esforços que estão sendo aplicados vai ser uma equação que vai nos dar motivação e sucesso aí para como é que posso dizer? Desculpa, pessoal, às vezes algumas palavras fogem, para alcançar os objetivos que foram propostos no início do projeto, tá? Então, como eu falei para vocês, o nosso centro de pesquisa, eles trabalham com 3 pilares aí, né? Educação, treinamento, pesquisa e desenvolvimento e a pesquisa aplicada com a indústria. E, com base nisso, nós temos aí constantemente fundos que vêm do governo que nos possibilita a gerar bolsas de estudos para estudantes nacionais e internacionais, né? Nesse momento, por conta do Covid, a gente não tem nenhum programa aberto, então, infelizmente, a universidade não está recrutando estudantes internacionais, até porque o Canadá está próximo da segunda onda, então, muito possivelmente, as fronteiras serão fechadas novamente aqui, né? Algumas províncias aqui já fecharam suas fronteiras. A província a qual eu estou, a província de Ontário, ainda não fechou, mas possivelmente isso vai acontecer. Então, a gente espera aí que a partir de setembro do ano que vem, quando inicia o nosso novo ano letivo aqui, nós possamos ter fundos suficientes para iniciar o programa aí de contratação de estudantes internacionais, tá? Bom, falando então um pouquinho daí da importância do planejamento universitário, por que é importante a gente se planejar durante a carreira universitária, né?
Muita gente, durante um curso de graduação, se questiona: eu quero estudar fora do Brasil. Bom, por onde eu começo quando eu tenho isso em mente, né? Eu quero ir para fora do Brasil, estudar em uma universidade, seja fazer um curso de mestrado, de doutorado, ou seja, passar uma semana lá para fazer uma pesquisa. Por onde eu começo, né? Eu acho que, inicialmente, você precisa definir muito claro o objetivo do seu estudo. Se você está indo para fora do Brasil, para uma universidade estrangeira, o que você vai fazer lá? O que você quer fazer lá? Né? Então, defina primeiro a meta de planejamento. A partir disso, procure, se você não tem condição financeira de bancar esse sonho, não deixe de sonhar, continue sonhando e procure entender se essa universidade que você está procurando ou esse local que você quer ir, existem bolsas de pesquisa ou bolsas acadêmicas disponíveis para custear as suas despesas enquanto estiver fora do país. Achando uma fonte de recursos, procure escolher a universidade muito bem, de forma muito bem cautelosa e clara, porque isso é o que vai fazer a diferença no seu currículo depois. Não pense somente, eu vou para aquela universidade lá porque o meu primo frequentou aquela universidade e ele falou que é legal. Bom, se você quer ir para uma universidade de engenharia, quais são as melhores universidades de engenharia no mundo? Então começa a pesquisa por aí, né? Se você quer ir para um instituto de pesquisa onde desenvolve, por exemplo, ferramentas de corte, quais são os melhores institutos no mundo? Né? Nosso instituto aqui está entre os 3 melhores institutos do mundo, onde se desenvolve ferramentas de corte para processo de usinagem. Então, tenha muito claro em sua mente, quando você for selecionar um lugar para ir, escolha um lugar que vai trazer conteúdo e vai fazer diferença na sua vida. Isso é importante, tá? E aí, escolhendo esse local para ir, é sempre bom você ter a opção A, B e C, porque às vezes nem sempre a primeira opção vai dar certo, mas não fique frustrado com isso, né? Existem outras portas que vão sempre estar abertas aí para receber você. O importante é sempre ter a força de vontade e acreditar que você pode realizar esse sonho, esse desejo, esse plano que você tem, né? E aí, uma vez selecionado a universidade, procure saber qual é o processo de candidatura. Como eu me candidato a ser um estudante naquela universidade? Tá? Então, isso é importante. Todas as universidades internacionais, elas têm sites explicativos mostrando como que é o processo de candidatura e muita gente também, muita universidade também coloca contatos aí com o coordenador do curso, com a secretária do curso. Então, essas pessoas, elas estão ali na frente, estão acostumadas a receber e-mails com solicitações de informações para se tornar um candidato naquela universidade e eles prontamente respondem. Tá bom? Bom, quando eu falo meta de planejamento, é importante você entender o que esperar quando se aplicar para uma universidade estrangeira. Então, quando você estiver aplicando, não espere que você vai dizer, opa, parabéns, a partir de agora você é nosso estudante. Não é assim. Existe uma série de documentos e informações que vocês vão precisar transmitir para essa universidade até finalizar todo o processo de aplicação, e aí eles vão avaliar o documento e vão julgar se você é um aluno hábil a se tornar estudante daquela universidade ou não. Tá? Então, a minha dica inicial aqui é prepare cedo para as melhores chances em ser admitido na universidade escolhida. Quanto mais cedo você iniciar esse processo de aplicação, de se preparar, de juntar todos os documentos possíveis e necessários que eles solicitam durante o processo de aplicação, melhor para vocês, tá? Tentem encontrar universidades que corresponde histórias acadêmicas, como é que eu posso dizer aqui, meu Deus? Que possa validar o seu currículo, que
está sendo estudado fora do Brasil, no Brasil depois no seu retorno. Então, tentem encontrar universidades que, de certa forma, o currículo disciplinar possa ter uma certa, um certo espelhamento. Tá? Esse é um processo de longo prazo, eu diria para vocês, não é um processo que vocês vão fazer em 2, 3 meses e está fora do Brasil, já começando a iniciar. Muitas vezes esse processo inicia e percorre aí 1 ou 2 anos para que você possa ser contemplado com uma bolsa de estudo. Então, dedicação, persistência e a gente sempre está à frente, sempre se antecipar do que você precisa preparar em termos de documentação para submeter sua aplicação. Bom, antes de escolher uma universidade, você precisa levar em consideração alguns aspectos aí, tá? Primeiro, o registro acadêmico, né? Toda universidade internacional vai exigir que o documento que você estiver apresentando esteja na língua portuguesa, que é a nossa língua oficial, mas também esteja traduzido por um tradutor juramentado, né? E que possa explicar todo o conteúdo que vocês aprenderam durante esse tempo aí de faculdade. Lembrando que as universidades aqui, eles cobram um índice chamado GPA. Esse índice eu vou explicar mais um pouquinho lá no final, lá quando o assunto é aplicar para a McMaster University, para o curso de Engenharia Mecânica, tá? Mas nada mais é do que a média geral das suas notas durante o curso de graduação. Ou seja, você pega lá a média final, a disciplina, em todas as disciplinas, divide pela quantidade de disciplinas, então você vai ter um GPA ali, e geralmente esses GPAs têm que ser bem altos, assim, porque quanto mais alto, ou seja, quanto melhor estudante na graduação você for, maiores são as chances de você conseguir uma bolsa escolar fora do Brasil, numa universidade internacional. Tá? Defina os seus objetivos. O que você quer fazer quando for para fora do Brasil? Você quer ir para lá para aprender o quê? Ou você quer ir para lá só para dizer que estuda fora do Brasil e fazer turismo? Não venha com esse pensamento, porque se você ficar 5 meses com esse pensamento, vai ser muito. Muitas vezes, e eu já vivenciei experiências aqui de estudantes que vieram trabalhar conosco aqui, e após 5 meses aí nós tivemos que cortar a bolsa dele, porque realmente não estava desenvolvendo o que nós esperávamos, então, por conta disso, tivemos que cortar a bolsa. Tá? Então, é sempre importante você saber a marca da universidade, o que você quer fazer, se é um programa de mestrado, um programa de doutoramento, ou se você quer fazer uma outra graduação, quais são as oportunidades de trabalho que a universidade dá. Muitas das universidades aqui no exterior, não existe aula à noite, tá? Então, às vezes existe, mas assim, eles valorizam muito quando o estudante é full-time, ou seja, ele está 100% das suas horas dedicada aos estudos. Então, para esses estudantes, muitas vezes a universidade cria oportunidades de trabalho dentro do próprio campus, seja para trabalhar em uma área desenvolvendo pesquisa, ou seja, para trabalhar numa área paralela, por exemplo, na biblioteca da universidade ou coisa do tipo. Então, é uma forma de você aprender, digamos assim, algo e fazer um dinheiro extra aí para se manter, né? Aqui no exterior, a gente espera que os nossos alunos sejam automotivados e tenha desejo e amor pelo que vai estar fazendo, proatividade, né? Então, a gente espera que os estudantes venham para cá com bastante determinação e que possa realmente colocar a mão na massa aí e fazer suas atividades, referente à sua pesquisa, referente aos seus estudos, ou coisas relacionadas com o dia a dia da vida de um estudante acadêmico
em uma universidade fora do Brasil. Uma coisa que também é muito importante vocês levarem em consideração é se essa universidade que você está indo proporciona atividades esportivas e de integração social, né? Isso é muito importante porque muitas vezes quando você vai para um país, morar fora do Brasil, longe da família, falando especificamente do Canadá, um país frio, então é importante você ter um momento de escape, porque senão você vai ficar um pouco deprimido. Tá? Então, é importante você estudar, conhecer a universidade e entender também quais são as atividades extracurriculares que a universidade oferece. Então, faça a sua pesquisa, tá? Como eu falei antes no início da palestra, tente escolher uma, duas ou três, aí, quanto mais vocês escolherem, será melhor, né? E, a partir disso, comecem a fazer uma lista que a Universidade A pede em termos de documentação, do que a Universidade B pede, e assim vai. E a minha dica, pessoal, é aplique para todas as universidades que você selecionou, tá? No final, o melhor resultado vai ser uma grande dor de cabeça se você for selecionado para todas. Então, você vai ter que, infelizmente, sacrificar as outras e escolher uma para que você possa ir. Então, a minha dica é não se sintam intimidados em aplicar para diferentes universidades, tá? Como eu falei, crie o perfil da universidade que você quer trabalhar e faça a sua aplicação, tá? Como é que é feita essa seleção das universidades aí? Então, algumas dicas aí que eu vou dar para vocês escolha a universidade pelo tipo, tá? Se ela é pública, privada. A maioria das universidades aqui norte-americanas, são todas elas públicas, as grandes, né? Existem algumas privadas, mas todas elas são, as grandes são públicas, né? Embora pública, mas os estudantes precisam pagar o tuition fees, desculpa, a mensalidade, né? Se baseie também pelo tamanho. Qual é o tamanho da universidade? Grande, médio, pequeno, né? Existe um núcleo de estudantes internacionais, é uma universidade que está preparada para receber estudantes de todo lugar do mundo. Isso é uma questão também que vocês têm que levar em conta, né? Aqui na McMaster, daquela contingência de estudantes que eu falei para vocês, 35 mil estudantes, 80% dos estudantes são estudantes internacionais. São estudantes asiáticos, europeus, latinos, americanos, né? Então, apenas 15% são estudantes aí que são canadenses, né? Veja a localização, como eu falei, é importante, principalmente a questão de clima, né? É muito importante isso, né? A cidade, se é uma cidade que vai trazer, de certa forma, uma qualidade de vida para você, se tem alguma coisa que você possa estar fazendo no entorno dessa cidade durante os finais de semana, isso é extremamente importante, né? Em relação ao campus da universidade, é uma cidade, um campus universitário, existem residências instaladas dentro do campus para que você não precise gastar com deslocamento de transporte público. Existem clubes, existem centros de recreativos para que você possa também ter um momento aí de turn-off, né? Em termos de acadêmicos, né? Em termos de academia, qual é a competitividade? Qual é a posição dessa universidade? Qual é o know-how dessa universidade? Quais são os professores que estão lá, né? Quais são escolha com base nisso aí, né? E aí depois vem, obviamente, o que eu falei, os requisitos de entrada, né? Quais são os exames que vocês precisam fazer, a taxa de admissão, né? E como também as despesas, né? Quanto custa estudar lá? Existe bolsa para estudantes internacionais ou não? Existe um tipo de ajuda financeira, coisa do tipo? Então, acho que isso é importante levar em consideração aí. Tá? E aí, o próximo passo, como eu falei, é o processo de candidatura. Então, vai ter que fazer uma aplicação no site, né, o application form, para fornecer todos os dados que a universidade solicita. Todas as universidades internacionais pedem que os estudantes que não falam a língua inglesa
ou seja, não que não falam a língua inglesa, mas que não são nativos na língua inglesa, eles têm por obrigatoriedade a fazer um exame de TOEFL, IELTS, que é aceito em todas as universidades do mundo, né? Ou o SAT ou ACT, que são mais específicos para as universidades americanas. Então, tem que levar em consideração isso. Muitas das universidades também solicitam redações no processo de aplicação, eles vão te dar um tema, vão pedir para você descrever sobre esse tema, tá? Você precisa de cartas de recomendação de professores ou pessoas que você interagiu durante a sua vida acadêmica e durante a sua graduação. É importante também que vocês possam submeter qualquer material antes do prazo necessário, porque eles são muito sistemáticos aqui, né? Você recebe lá, inicia o processo de aplicação, e aí você tem, por exemplo, 30 dias. Se em 30 dias você não finalizar a sua aplicação, aquela aplicação, teoricamente, vai ser negada. Então, eles não vão estar avaliando a sua documentação, coisa do tipo, tá? E, geralmente, muitas das universidades pedem para que você mande os documentos físicos, envelope lacrado, para eles antes de chegar aqui, ou durante o processo que você faz a aplicação. Aqui na McMaster a gente é um pouquinho diferente, esses documentos são todos carregados no site, você faz o upload, né, no site da instituição, e aí caso você seja aceito, você tem que trazer todos os documentos originais e apresentar aqui no primeiro dia que se apresenta na universidade, para fazer o seu registro como estudante. Caso contrário, você não é aceito. Tá bom? Quais são os principais exames aí de línguas, né? Que eu falei para vocês aí. Então, o principal que é aceito em todo mundo é o TOEFL ou IELTS, né? Que é um exame de fluência em inglês. Então, esse exame aí, todas as universidades exigem isso e eles exigem esse exame e tem alguns scores para cada skill, ou seja, speaking, reading, writing e listening, né? Tem um score mínimo lá que você tem que alcançar para cada uma dessas habilidades aí. E tem os outros também, como eu falei para vocês, que são mais para universidades americanas, aí, que é o SAT, o SAT e o ACT. Tá? Então, voltando aqui para a minha realidade, né, quando a gente está selecionando um estudante, ou a gente está entrevistando um estudante, o que a gente espera desse estudante, né? Eu falo isso com propriedade porque hoje eu sou responsável por contratar estudantes internacionais para trabalhar dentro do Instituto. Então, essa é uma das minhas atividades aqui também. Então, o que eu espero de estudante? O que a gente espera aqui dos estudantes que vão vir para cá, né? Estudantes altamente motivados, que coloquem a mão na massa, que sejam otimistas, positivos, que tenham habilidade de resolver problemas, né? Que tenha, de certa forma, energia, seja dedicado, que possa se sentir acolhido e bem aceito no grupo e comece a trabalhar com esse espírito de work team. São coisas que são extremamente importantes para a gente aqui e que a gente preza bastante quando os alunos, valoriza bastante quando um aluno apresenta quase todas essas características aí que eu estou passando para vocês, né? Bom, falando sobre os principais requerimentos aqui da universidade aqui para trabalhar dentro da McMaster, desculpa, não trabalhar, mas para se tornar um estudante, né, aqui dentro da McMaster, o GPA, que é aquilo que eu falei lá no início, lá a média final, tem que ser no mínimo 8, ou seja, pega todas as notas no final dos 4 anos na engenharia, divide lá pelo número de disciplinas, esse tem que ser 8. Tá? Caso contrário, realmente fica difícil de ser aceito. Outros países têm sistemas de avaliação por letras, então A-, esse é o requisito mínimo. Outros países têm as notas que vai de 1 a 5, então de 1 a 5 seria aí o 3, desculpa, 1 a 4 seria aí o 3.2, né? Outros países têm conceitos e scores que vão de até 20 pontos, então seria 16, mas no geral é o 8 aí para a gente no Brasil, tá? E os requisitos de língua são esses aqui, ó. No TOEFL,
o mínimo é 550 pontos por teste escrito, e o teste de computador é 213 pontos, né? E 88 pontos, que seria a média geral das quatro skills dividido por 4, vai dar mais ou menos 88, aí, tá? No IELTS, a média geral seria 6,5, tá? E a média mínima para cada um dos requisitos tem que ser 5,5. Então, por exemplo, vamos falar assim, se você tem 7 no speaking e 8 no listen, 6 no writing e 3 no reading, você não pode ser aceito porque o seu score ficou menor que 5,5. Mesmo que o overall fique acima de 6,5, não pode ser aceito. Tá bom? Bom, bolsas acadêmicas. Como eu falei para vocês, a gente tem bolsas acadêmicas aqui, muito da colaboração e da interação que a gente tem com as indústrias, então isso é algo que, quando a gente seleciona um estudante internacional, a gente traz esse estudante para... Esse estudante vem até a gente, né? Ele paga todas essas despesas para chegar no Canadá, mas a partir do momento que ele se torna um estudante da McMaster, ele vai receber uma bolsa escolar para pagar a mensalidade do curso, uma outra bolsa escolar que deve dar em torno aí de mais ou menos de $1.000 por mês, que é para se manter, né? Manter suas despesas, manter sua vida, coisas do tipo. Plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida e auxílio transporte público dentro da cidade, ou seja, durante o período que esse aluno estiver conosco aqui, ele não paga transporte público, né? Durante 7 dias na semana, 24 horas. Ele pode pegar um ônibus, um trem, ir para qualquer lugar aqui dentro da cidade, que ele não vai pagar absolutamente nada por isso. Tá? Isso faz parte do pacote. Então, isso é o que a gente oferta para o estudante, o que a gente proporciona para o estudante quando ele vem trabalhar conosco aqui. Obviamente, para conseguir isso, tem que ser um estudante diferenciado, né? Tem que ser aquele cara que eu falei lá no início, sonhador, que acredita nos sonhos e que persiste e que segue em frente aí, né? Acreditando que ele vai conseguir idealizar e realizar aquele sonho. Então, aqui são alguns tipos de bolsas acadêmicas. Eu não vou me ater muito nisso aqui, não, tá? Algumas considerações finais aqui. Bom, geralmente, vocês têm que levar em consideração que um dos maiores custos, quando você vai estudar fora do Brasil, bancando do seu bolso, de fato, é a tuition fee, que são as mensalidades. É extremamente caro, né? Depois disso, vem as taxas e os planos de refeição. Muitas universidades têm planos de refeição, tá? Ou até mesmo a refeição para você se manter, né? Ir no mercado, fazer compras, coisas do tipo. A alimentação é uma coisa cara. Aqui no Canadá não é, tá? Não é tão caro isso. Despesas de moradias, transportes, seguros, é uma coisa também que você tem que colocar aí na ponta do lápis. Você vai ter que ter seguro aqui. Aqui a gente não tem sistema público de saúde. A gente tem sistema público de saúde, mas é um sistema que a gente paga. Então, toda vez que a gente faz uma compra, X% lá é debitado em imposto e é o dinheiro que vai para a saúde. É sempre importante você ter um fundo de emergência. Aconteceu alguma coisa, você precisou ser hospitalizado, você precisa retornar ao Brasil imediatamente para visitar um parente, coisa do tipo. Então, é importante isso, né? Tá? Então, tem que entender bem esse cálculo aí para que as pessoas possam vir para cá e viver com qualidade, né? E estudar. Bom, por que o Canadá? O Canadá é um país que muitas pessoas escolhem vir para cá, por ser um país, embora seja muito semelhante com os Estados Unidos, mas existem muitas diferenças, né? É um país aí onde
o nível de exigência como é que eu posso dizer? Para integrar é um pouquinho mais alto em relação a algumas universidades americanas, tá? Então, mas, entretanto, são universidades que vai te dar uma qualidade de vida e vai te dar a oportunidade aí de um plano de carreira e um residente permanente, porque o governo chama essas pessoas para vir estudar aqui, e quando ele termina o curso, ele oferece um visto de 2 anos de trabalho para que essa pessoa, essa mente brilhante, fique aqui e possa disseminar o conhecimento que ele aprendeu usando o dinheiro do Canadá, né, aqui no mercado local. Então, o Canadá também tem uma vida cultural muito melhor em relação à vida dos Estados Unidos. As coisas aqui são... você se sente seguro quando você está andando na rua, você sabe que dificilmente vai ter um atentado onde você vai estar, ou coisa do tipo, né? A gente teve algumas situações que aconteceram há uns 2 anos atrás aí em Toronto, mas foram fatos bem isolados, assim. Então, é um país extremamente cultural, pessoas se respeitam, as pessoas aceitam as diferenças, né? E as pessoas são muito gentis e amigáveis a ponto de proporcionar suporte para que você possa estabelecer sua vida nesse novo país. Quase terminando, esse é o penúltimo slide, se eu não me engano. Essas aqui são algumas fotos, né? Então, como tudo também não é flores, essas aqui são algumas fotos do campus da McMaster. Uma das coisas que afasta as pessoas, de fato, é o frio. Canadá, aqui nessa região onde a gente está, neva em torno aí de 8 meses por ano. Então, a partir agora de novembro até maio, por aí, a gente tem neve, né? A gente tem neve, volta e meia está caindo, e muitas vezes chega a acumular aí 2, 3 metros na rua, como vocês podem ver aqui, ó, nessa imagem aqui. A placa de identificação da universidade está praticamente coberta. Né? Então, é uma oportunidade fantástica para quem gosta de frio, né? É um lugar maravilhoso aí para vir estudar. Bom, então, só para terminar, eu gostaria de fazer uma pesquisa aqui, né? Uma questão. Quanto custa o seu sonho, né? Eu quero estudar fora do Brasil. Quanto custa o meu sonho? Na verdade, o meu sonho, ele custa, ou ele pode ser dividido em 2 pilares, né? Performance e tempo. E para esse meu sonho, performance e tempo, eu preciso ter foco, motivação, dedicação, qualidade, planejamento e serviço. Trabalhar duro, acreditando que eu posso executar esse meu sonho. Independente da condição social que eu venha, independente de classe, cor, raça, acredite no seu sonho, alimente isso diariamente e faça as coisas acontecerem de forma correta, que um dia você vai chegar lá e você vai realizar esse seu sonho. Eu sou um exemplo de vida, venho de uma família muito pobre, estudei em escola pública, mas eu sempre, quando conversava com meus pais, dizia, eu queria ser isso, eu queria ser aquilo, eu queria ser um jogador de futebol. Papai e mamãe sempre dizia, estuda, 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 estuda. E assim fui estudando a minha vida toda em colégio público, aí chegou a época da universidade, e agora? Não tenho dinheiro para pagar minha universidade. Fiz universidade privada, com bolsa, terminei a universidade privada, quero fazer um mestrado, fiz universidade privada também, não tinha dinheiro, consegui bolsa, e assim foi até que em 2013, quando eu estive em San Diego apresentando um artigo de pesquisa, fruto do meu doutoramento, eu conheci lá um senhor chamado German Fox Rabinovich,
E eu recebi um convite para vir para essa universidade a qual eu estou hoje aqui. Então, se você acreditar em você, no seu potencial, e trabalhar duro de forma honesta para isso, você vai conseguir chegar lá. Então, a mensagem final que eu gostaria de deixar é: acredite nos seus sonhos e jamais sofra antecipadamente. Continue dando o seu melhor, pense positivo, nunca desista de lutar, porque a vida é generosa para aqueles que acreditam nela. Portanto, saiba que nós somos aquilo que sonhamos. Pense grande e acredite no seu sonho, que você vai ser grande. Tá? Ou seja, tudo é questão de atitude. Tenha atitude positiva, esse vai ser o preço do seu sonho. Você vai conseguir realizar. Bom, obrigado. Finalizo aqui a minha apresentação, uma fotinho geral aí do campus, né? E acho que agora aí eu passo a bola aí para o professor Júlio Fábio e fico à disposição para perguntas aí. Obrigado. Obrigado, José Mário. Parabéns aí, muito boa apresentação, tá? Pessoal aí mandando mensagem aí no WhatsApp, no YouTube aí, dizendo que gostou bastante, excelente apresentação mesmo, tá? Muito informativa, porque realmente, né, onde que a gente vai conseguir isso, né? Que sorte tê-lo aqui, né, para apresentar toda essa informação para a gente, e ainda mais agora que a gente descobriu que você que seleciona os estudantes, né? Então, esses que escutaram a apresentação aí, com certeza vão estar mandando aí e-mail, né, para trabalhar, porque é uma área bem semelhante à nossa aqui, né? Eu tenho certeza também que o nosso curso de engenharia, eu que sou professor aqui, nós temos alunos, assim, de ponta mesmo também, tá? Que vão poder ingressar aí com excelentes notas 10 aí, a gente tem bastante estudante, né? É legal, assim, falar de nota, né, que é claro que a gente também tem alguns estudantes que não se atentam, às vezes, às atividades, então fica aí mais uma informação aí para dar motivo. Eu vou usar isso em todas as minhas aulas agora, né? Vou falar, ó, pessoal, vocês têm que ter nota, porque senão tu não vai sair daqui do Brasil, né? Então, é muito legal essa informação aí de nota, né? Muito professor aqui também, acho que está escutando aqui, vai usar essa informação das notas, tá? E a gente tem algumas perguntas, eu vou começar aqui com algumas perguntas. O Miguel Tobias Bahia, né, ele pergunta assim, ó: gostaria de saber do palestrante José Mário como foi lidar com as diferenças culturais no outro país. Elas foram significativas? O que foi que mais lhe chamou a atenção nesse aspecto? Aqui no nosso chat. Aqui. Legal. Obrigado aí ao Manuel Tobias, é isso, Miguel? Miguel Tobias. Obrigado, Miguel, pela pergunta. Eu acho que, inicialmente, quando a gente chegou aqui, o choque cultural foi você estar num país de primeiro mundo, onde você tem a liberdade de fazer as coisas e fazer de forma responsável, né? Um exemplo disso é você pegar o metrô, você sai da sua casa, caminha até a estação do metrô, você vai comprar o seu ticket de metrô numa máquina, e você vai entrar no metrô sem ter nenhum tipo de roleta para passar, uma pessoa para mostrar o ticket, coisa do tipo. Então, isso é uma coisa assim que funciona muito bem aqui, as pessoas são muito responsáveis, né? E mostram que você tem que ser honesto na sua vida sempre. Uma outra coisa também que me chamou a atenção você está caminhando na rua, aqui a marihuana é liberado, né? E as pessoas fumando marihuana à vontade, assim. Então, isso foi uma coisa que me chamou a atenção, porque é o seguinte: como a marihuana é liberado, o álcool aqui não é liberado. Então, você não pode, por exemplo, sair com uma latinha de cerveja na mão, caminhando e bebendo. Se você for visto bebendo bebida alcoólica em ambiente público, você é multado imediatamente por um fiscal de trânsito. E, obviamente, também, né, como
toda uma mudança de país engloba aí a questão da língua. Então, a língua, embora a gente venha com o inglês falado no Brasil, aprendido, etc, 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 quando você chega aqui é difícil, porque existem expressões que você não conhece, existem situações onde as pessoas falam muito rápido, o acento é diferente. Então, são coisas que você vai aprendendo no dia a dia com o passar do tempo da cidade, assim, o tempo que você está morando fora. Tá certo. Outra pergunta também do Miguel. O Canadá é realmente multicultural e recebe bem pessoas de outros países? Como é que foi o que você recebeu de você? O Canadá é um país multicultural. Existem pessoas de todas as etnias aqui, né? É um país que abriga muitos refugiados por conta de guerras no Oriente Médio, refugiados por conta de situações com tráfico, etc, etc, etc. Então, é um país que, de certa forma, está preparado para receber bem as pessoas. Obviamente que, de maneira geral, funciona desse jeito. Entretanto, você vê, hoje, é possível ver já que muitos canadenses, né, alguns deles, eles se sentem um pouco tristes, assim, porque muitos desses imigrantes, eles vêm para cá e eles usam a desculpa de ser um refugiado para viver aqui com dinheiro que o governo providencia para eles com suporte, né? Então, isso é uma situação que às vezes pega um pouco, mas, assim, de maneira geral, o Canadá é um país muito aberto, multicultural, entende as diferenças culturais, de raças, de etnia e até mesmo de orientação sexual, né? Inclusive, isso é ensinado dentro das escolas, dentro das universidades, né? Toda essa parte de identificação de gênero, coisas do tipo, para vocês terem ideia, existem escolas hoje, aqui na cidade de Hamilton, que não existe mais o banheiro feminino e o banheiro masculino, né? Existe um banheiro, e aí a criança, se ela é uma criança de sexo masculino, mas se identifica no lado feminino, vamos dizer assim, pode ir para aquele banheiro feminino, coisas do tipo. Então, existe um respeito muito grande com o ser humano, né? Existe um respeito muito grande com o ser humano. Certo, obrigado, José Mário. Respondeu bem a pergunta, né? Outra pergunta aqui, MV. O intercâmbio, seja ele com bolsa ou custeado pelo aluno, precisa ser necessariamente voltado para a pesquisa? Não, não necessariamente. Tem colegas aqui que vieram para estudar línguas, por exemplo. Eu vou fazer um intercâmbio de 6 meses, estou indo lá estudar inglês. Não necessariamente, né? Pesquisa é uma forma, mas existem outras formas aí. Tem pessoas que fazem faculdades, tenho colegas aqui brasileiros que fizeram faculdades aí no Brasil de engenharia ou coisas do tipo, administração, etc, etc, etc. E vieram para cá para fazer um college, por exemplo, como se fosse um curso técnico de 1 ano, 2 anos, coisas do tipo. Então, não necessariamente é para pesquisa. O que eu trouxe foi um pouquinho da minha realidade, né? A gente traz estudantes para cá para desenvolver pesquisa aplicada, e aí essa também é uma forma de estar desenvolvendo pesquisa aplicada. Existem formas também tem companhias multinacionais aí que trazem funcionários ou estudantes que são estagiários em outras plantas aí no mundo, né? Para ficar por aqui como eles falam co-op, né? Que é um trabalho aí de internship for 4, 5 meses, coisas do tipo. Mas não necessariamente é obrigatório vir para o intercâmbio através da pesquisa. Tá? Pode ser por outras formas também, seja elas culturais, de línguas, ou até mesmo esportivo também, né?
Mais uma pergunta aqui, pergunta do Charles. Na sua experiência, o desempenho de estudantes brasileiros selecionados é equivalente ao desempenho de estudantes de outros países? Apesar das condições de nossa educação no geral? Boa pergunta, Charles. Bom, eu aprendi na vida que o estudante, quem faz o estudante é o estudante, tá? Então, não importa se você vive num país de terceiro mundo ou num país de primeiro mundo, se você quiser ser o melhor, só depende de você. Tá? Então, tenho estudantes brasileiros aqui que trabalham hoje comigo, estão desenvolvendo um trabalho fantástico, né? Tem um ou outro que não está desempenhando muito bem, mas o que eu posso dizer para ti é que nós, como brasileiros, a gente é bem aceito e bem querido pelos estrangeiros, vamos dizer assim, né? Porque a gente é conhecido como um povo que trabalha de forma correta, honesta e dedicada. E, além disso, é um povo caloroso, um povo que gosta de fazer amizade, gosta de se comunicar, se expressar. Então, a gente tem alguns diferenciais. Mas, de novo, eu acho, na minha opinião, e eu sou prova disso, o estudante bom ou ruim, não vamos classificar assim, mas o estudante com potencial maior ou menor é feito pelo próprio estudante. Tá? Se você quiser ser um estudante de altíssimo potencial, você vai ser, independente de onde você estudou, independente de onde você construiu ou iniciou a sua carreira, você vai ser, você vai conseguir. Ok. Mais uma pergunta aqui, agora está chovendo perguntas. Como ocorre o financiamento de pesquisa nas universidades do Canadá? É através do governo ou do setor privado? Ambos. O governo coloca dinheiro, a empresa coloca dinheiro, o governo tem linhas de incentivo para pesquisa em desenvolvimento com a indústria, onde a cada dólar que a empresa colocar num projeto de pesquisa, o governo põe mais $4, digamos assim. Então, se você tem, por exemplo, um projeto de $100 mil, o governo vai colocar $400 mil, no final vai ter um projeto de $500 mil. Então, trabalha os dois juntos aí. Certo, obrigado. Mais uma pergunta do Charles. Há convênios de colaboração entre a McMaster e instituições brasileiras de ensino e pesquisa? Se não, você vê possibilidade? Sim. Existe um convênio firmado há alguns meses, há um ano atrás, mais ou menos, com a Universidade Católica do Paraná. Eu fui responsável por criar esse convênio, né? Então, a gente tem um convênio firmado com eles aí. Existem outros que estão em desenvolvimento, que seria com a UDESC, mas é um grupo de pesquisa que a gente desenvolveu, né? O UDESC, PUC e McMaster, então a gente está trabalhando juntos em desenvolver revestimentos aí para para aplicações de extremo atrito. Então, tá certo, José Mário, agradecer mais uma vez, tá? Legal, agradeço de novo a oportunidade. Só uma correção aqui, um aluno meu que está assistindo, até quero agradecer ele, Tarcísio, muito obrigado aí, você, como sempre, aplicado aí, nos ajudando aí nas horas difíceis aí. O nome da empresa que mandou o carro para a Lua, para o espaço, é o Tesla. Então, a gente tem um convênio muito forte com a Tesla também aqui. Gostaria de ajustar isso aí. Obrigadão, obrigado à equipe do IFSC e desejo a todos aí sucesso, né? E que não deixem de sonhar, que os seus sonhos possam se tornar realidade. Mas acredite internamente que você vai fazer isso ser. Queria falar mais uma coisa, o José Mário, assim, desculpa, né, que se for ver assim, não teve muita gente assistindo, mas eu tenho certeza, cara, que essa tua palestra aqui vai ser conversa de corredor aí, lá na nossa escola, né, nós temos uma quantidade boa de estudantes também, a gente tem 1.500 alunos, né, então o pessoal vai ansioso aí, conversar um com o outro, né, e pensar em
e poder fazer, então, esse sanduíche de alguma maneira, né? Ou também até montar uma parceria no futuro. E a gente vai te convidar também para os próximos anos, Legal. né? Legal. Não deu tempo assim, de a gente divulgar tão bem, né? Mas outra oportunidade, com certeza, a gente vai conseguir divulgar melhor, porque é um período assim bem complicado de chamar aluno, né? Tá bem difícil. Mas a gente vai te chamar. E a quantidade foi a correta para escutar essa mensagem. Se fosse 2 alunos, tenho certeza que um desses 2 alunos iam absorver essa mensagem, e essa mensagem tenho certeza que vai fazer diferença aí na vida dessas pessoas que puderam escutar. Tá? Estou à disposição, Júlio. Obrigado e desejo tudo de bom para vocês aí. Até logo. Obrigado, Mário. Tchau. Tchau, tchau. É isso aí, pessoal. Vamos para o encerrado, então, o evento, e